Sejam muito bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, seu host frequente, dessa vez falando de Lecheria Venezuela. Sim, vou ser apedrejado pelos nossos ouvintes libertários, o que raios você está fazendo na Venezuela. Essa é uma outra história para o podcast Venezuela. Só saibam que não estou aqui por vontade própria. Obrigado. Bom, como co-host hoje, temos o Danilo Silva. Danilo, como que você tá? Tá falando da... Tô prestes a sair daqui da Tbilisi, na Geórgia. Sábado agora, depois de amanhã, basicamente, né? Eu vou para Jeddah, na Arábia Saudita, ver o Fluminense no Mundial. Né? Um dia o Miquel ainda vai conhecer o Rafael Lima. Um dia, quem sabe. Uhum. Também hoje não pôde estar presente. Mas, bom, a conversa de hoje é com o Miquel Hirones, parceiro nosso, já participou de 2 podcasts dessa aqui, acho que é o nosso convidado mais frequente desde o início do podcast. Uhum. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre abertura e manutenção de contas bancárias nos Estados Unidos, cartões de crédito americanos, que o Miquel está mostrando aí, e como conseguir o seu ITIN. Miquel, prazer ter você aqui com a gente de novo. Dessa vez estamos idênticos de camisa. Como que você está? Falando aonde? Estou desde Tulum hoje, Tulum, México. Voltando precisamente de Miami, viajo um lugar que faço frequentemente, justamente para cartões de crédito, cartões de débito. Hoje vamos falar. Aqui eu peguei os americanos, temos muito Bank of America, temos Chase, temos esse Priority Pass, que é muito bom também. Então, essas coisas boas que dá entender como funciona o sistema de crédito nos Estados Unidos. Fantástico. Olha, quando a gente se conheceu em pessoa pela primeira vez em Floripa, eu lembro que a gente estava conversando quais eram os nossos planos de futuro, o que a gente estava fazendo. Eu estava falando de Paraguai, que acabou se tornando também um dos nossos maiores serviços. E você estava falando que, cara, eu estou aprendendo umas coisas aqui sobre o mercado americano, eu estou estudando, estou vendo toda essa questão de créditos. Como que começou o seu interesse nesse game de créditos americano? Assim, como que você entrou nesse mundo? Via muitos influencers pela internet, Instagram, YouTube, que viajavam business class. Via várias pessoas que estavam lá, cara, um hotel de 5 estrelas, tudo, e depois alguns deles falavam, sabe quem pagou isso? Eu não paguei. Eles pagaram. E eu falei, poxa, como é que eles fazem isso dos pontos das milhas, todo esse jogo, como funciona, né? Como eu posso utilizar esse cartão aqui, me dá pontos, e esse cartão aqui não, vamos falar que esse é débito e esse é crédito, mas se eu utilizo esse de crédito, cara, eu posso viajar pelo mundo grátis, de graça, né? Eu posso viajar também com melhor qualidade. Então, vendo todas essas pessoas que me inspiravam, falei, eu tenho que aprender isso. E eu pesquisei, esteve, de fato, depois vou contar uma história que é um pouco triste, é uma coisa que me deixa um pouco, meu Deus, como eu fiz isso na Espanha? Não acredito ainda, mas vou contar essa história aqui para vocês. Primeira vez em português que conto essa história. Mas o crédito espanhol, o crédito americano não tem nada a ver. O crédito americano é o melhor do mundo para pontos, milhas, e realmente para pessoas como nós, Francisco, Danilo, outras pessoas que estão aqui ouvindo esse podcast. Cara, se viaja frequentemente, eu falo, tem normalmente várias despesas, vários gastos que são os maiores. Os impostos, que efetivamente também nesse podcast a gente aprende como pagar 0% de impostos, ou como reduzir, né, otimizar essa parte, que é uma grana muito grande para todo mundo que é empreendedor. E 2, é estadia, moradia, né, hotéis, tudo isso, e viagem. Então, eu pensei, eu já, desde 2020, já falei em outros podcasts, residente fiscal em países 0% de impostos, já legalmente não tenho que pagar essa grande quantidade de dinheiro. Mas viagens, cara, eu comecei a contar quanto dinheiro eu gastava em viagem e falei, se tem um jeito de pagar 0, ou pagar 2%, 3% desse valor, porque o restante é todo pontos e milhas, fazendo esse travel hacking, cara, eu tenho que aprender isso. Porque finalmente vai ser uma habilidade como quem aprende marketing, como quem aprende vendas, quem aprende qualquer outra habilidade de negócio, de sucesso. Então eu pensei, todo esse dinheiro que eu poupo de viajar e dos hotéis,
eu posso dedicar para outras áreas, para crescer a minha empresa, para fazer presentes, para doar, para fazer o que eu quero com esse dinheiro. E aí que começou. Toda na minha cabeça. Massa. Bom, vamos. Antes de a gente entrar no tema de cartões de crédito, assim, você já mencionou as vantagens, né? Você tem como talvez colocar números nisso para o pessoal ter uma ideia mais concreta dos benefícios que a gente está falando? Assim, a gente está falando de quantas noites você conseguiu, quantas viagens, Cara, uma noção desse custo-benefício. Eu sou um principiante ainda. Estou pesquisando ainda, né, todas essas vantagens. Estou criando esses contatos, esses relationship managers lá nos Estados Unidos e tudo. Eu tenho alguns cartões, aliás, sou principiante, mas alguma coisa já atingi. Mas, cara, eu vou te falar realmente os big players aqui, os jogadores avançados. Tem pessoas no Masterminds que eu estou, pessoas que vão 3, 4, 5 anos na frente de mim. Eles conseguem $200 mil, $1 milhão em free traveling. Cada ano eles viajam em business class, first class, primeira classe, classe executiva, noites, mais de 120 noites em hotéis de 5 estrelas, tudo pago, equivalente, quando você faz a conversão de quanto eles pagariam, porque eles têm um Excel, né, tem um spreadsheet aí, uma folha de cálculo, e eles mostraram para mim, $200 mil, $1 milhão poupado em viagem por ano. Então, quando você chega nesse nível, vamos falar de elite, pode atingir isso. Massa. Uma coisa, a gente está falando de valores agora bem grandes, mas assim, e para pessoa que, pensando, nosso ouvinte que, sabe, um programador ganha $5 mil ao mês e é nômade. Tem benefício para esse tipo de pessoa? Ele também consegue ganhar alguma coisa assim, ou é só, sabe, o executivo internacional? Claro. Quer falar em dólares ou convertidos em reais? Pode ser dólar mesmo. Dólares mesmo. Internacional. Perfeito, dólares também. Então, vamos falar. Tem dois tipos de pessoa aqui, né? Tem o business owner, o dono, né, o empresário, que ele não somente vai ter os custos de pagar os aviões e todas essas coisas, mas vai ter custo empresarial. Vai ter o custo de, por exemplo, tráfego pago, vai ter o custo de payroll, né, de todas as pessoas que trabalham na empresa, vai ter software, né, tudo para o marketing, etc. Então, aí começa a ficar interessante. Por quê? Porque todos esses custos, por exemplo, se você bota $10 mil em Facebook Ads, ou em Twitter Ads, YouTube Ads, tudo isso, $10 mil por mês é $120 mil por ano. Se você tem um cartão, que eu vou falar depois, assim as pessoas vão ficar até a parte interessante, né, os detalhes, mas tem um cartão específico que dá 4 pontos por cada dólar. Então, se você tem $120 mil anuais, é 480 mil pontos nesse cartão. Para você fazer uma ideia, por exemplo, um voo, vamos falar, São Paulo até Dubai, você pode gastar mais ou menos uns 80 mil pontos, só ida. Então, 480 mil, daria para fazer 6 viagens. Daria para ir 3 vezes ida e volta de São Paulo até Dubai por ano, de graça. Só com os gastos, só com o custo do tráfego pago, nesse caso, com esse cartão. Depois adicione aí, se você, por exemplo, gosta muito de viajar pela Europa, né, ou, por exemplo, entre Latinoamérica, também dá para fazer um travel hacking com esses cartões específicos e certas aerolíneas, KLM, né, que é Air France, tem também Air Europa, todas essas que depois os voos de 2 horas, 3 horas em econômica premium, aí vai sair por 30 mil pontos, 40 mil pontos. Então, se você pega os 480 mil e em vez de utilizar para voos transatlânticos, começa a utilizar para coisas mais curtas, você pode fazer 30, 40 voos pela Europa facilmente, só com os gastos que você tem de Facebook Ads, utilizando o cartão adequado. Depois, se você vai fora e tem, por exemplo, Airbnb, eu sei que você, Francisco, né, o Danilo também, acho na Geórgia, deve estar alugando Airbnb, né? Então, tem outra fórmula, tem um site que tem parceria com o Airbnb, que te dá 3 pontos por cada dólar que você gasta no Airbnb. Então, se vamos falar, cada mês você gasta $1.000 em Airbnb, $1.000 são 12 mil anuais, que depois multiplicado por 3 é 36 mil pontos mais. Então, desses 36 mil pontos, dá para fazer 2 viagens pela Europa e de volta também. Então, depois tem custos de jantar. Tem outro cartão que te dá 4 pontos por janta. Então, qualquer dólar, mesma coisa. E pode gastar em moedas internacionais. Então, depois é convertido a dólar. Mas aí, se você gasta em euros, em Guarani, no Paraguai, ou em reais, no Brasil, ou em dirhams lá, nos Emirados, cara, tudo isso vai adicionando. E aí sai
Cara, viagem ilimitada praticamente de graça. Chega um ponto que você, com esses números que eu estou falando, $1.000 ao mês em Airbnb, $10.000 ao mês em tráfego pago e equipe, e vamos falar também em software, e vamos falar $1.500 por mês em jantar, almoço, tudo isso. Cara, você tem lá facilmente 600 mil pontos e viagens que vai ter que dar de graça para outra pessoa. Eu vou falar, meu Deus, eu não quero viajar tanto. Vou dar para minha namorada, vou dar para o meu equipe, né, para fazer um encontro internacional, por exemplo, e se encontrar todos na Geórgia, se encontrar todos em Lecheria, não, se encontrar todos em outra parte do mundo, né, e fazer um retiro de equipe, ou, por exemplo, depois pega e aluga na vila. Danilo, sobreviva até o final do podcast, pelo menos. Eu não estava preparado para esse comentário da leiteria. Não, por exemplo, depois pego na vila, né? Outra coisa interessante, tenho um amigo que fez isso, pegou na vila uma semana, $2.000 para toda a equipe. Então, isso multiplicou os $2.000 dessa vila por 3 pontos por dólar. Então, já tirou 6.000 pontos daí. E esses 6.000 pontos achou uma oferta muito boa e ela fez Miami até Cancún de graça, com a American Airlines. Então, é incrível. Esse mundo, quando você começa a otimizar, é infinito. Top demais. Bom, vamos começar então pelo... A gente já estabeleceu a proposta de valor, que mesmo também para quem não é executivo internacional, se você é um programador, tem despesa de Airbnb, tem despesa de cartão de crédito, isso dá para rodar isso aí, almoço. Isso é. E já consegue ganhar viagens de graça, estadias de graça pelo mundo. Vamos pela base. Antes da gente pegar o cartão, a gente precisa de uma conta bancária. Antes da gente pegar a conta bancária, a gente precisa também de uma outra coisa, o ITIN americano. Você poderia explicar um pouquinho como que funciona o ITIN, o que é, quem pode pegar? Claro, essa parte mais juicy, né? A parte mais interessante, os pontos e todo o luxo, os hotéis de 5 estrelas e tudo, mas como você fala corretamente, Francisco, aí o primeiro passo de tudo isso é estar cadastrado no sistema americano. E estar cadastrado com a ITIN não significa que você vai ter que pagar impostos, nenhum, zero, ok? Só um cadastro, como vamos falar, um CPF, né, equivalente para o sistema americano, são 9 dígitos, e depois esse cadastro é o que o banco, por exemplo, depois vai você para Bank of America, esse qual é aqui, esse Capital One, Bank of America, outro Bank of America, Wells Fargo, tenho 2 mais de Bank of America, meu Deus, tenho muitos com eles, Chase, ok, todos esses cartões, eles vão pedir para você, qual é o seu ITIN? Se você não tem isso, vai ser muito complicado abrir uma conta. É possível, mas vai ser muito mais complicado. E número 2, você precisa do ITIN, esse equivalente ao Social Security Number, que os americanos, já sejam cidadãos ou sejam residentes americanos, é o equivalente para non-US citizens, non-US residents, o ITIN. Então, isso é bom porque você, quando começa a ter esse credit score, que imagino que é parecido lá no Brasil, né, que quando você paga o cartão a tempo, você vai ganhando pontos nesse credit score, e se você tem pagamentos tardios, que demora mais, ou não paga na totalidade o seu cartão, começa a diminuir, né? E esse é como número, um average, né? Uma média de todos os bons hábitos e os hábitos ruins que você teve durante anos, para o banco ver esse número e falar, tá, essa pessoa tem bons hábitos ou hábitos ruins. Tudo isso precisa do ITIN, para esse credit score estar vinculado com esse número, né? Esse ITIN que você conseguir tirar se você faz na sua conta, vai demorar uns 4 ou 5 meses. Se você faz com, por exemplo, equipes como a nossa, aí também a SET, né, que a gente está fazendo parceria nisso, consegue com agentes na IRS, nos Estados Unidos, agilizar, porque tem um Registered Agent que faz isso acelerado, conseguir tirar entre 2 e 3 meses. Vamos colocar 2 meses e meio, aí, average, né, de promédio. Então, quando tem esse número, que depois chega no seu e-mail, já pode preparar a sua viagem para qualquer lugar dos Estados Unidos. Por exemplo, a gente tem uma base lá em Miami de muitos contatos de bancos, realmente muito, muito potentes. E aí dá para fazer em 2, 3 dias. De fato, eu tenho um vídeo no YouTube que fala como em 3 dias abri 5 contas de banco em 3 bancos e eu obtive já 2 cartões de crédito na mesma viagem. Então, já depois saí, fui embora de Miami, fui para outros lugares do mundo e comecei a utilizar esses cartões para pagar. Um cartão para dólares e outro cartão muito importante para pessoas que viajam, ter um cartão de crédito que não tenha foreign transaction fees.
que não tenha essas taxas de pagar com outras moedas, porque senão você vai poupar para um lado, mas depois cada vez que paga em reais ou em dirhams ou lá na Geórgia, né, cada um na moeda deles, cara, vai pagar muito, muito em taxas e em impostos. Então, é muito importante isso fazer tudo com sequência e com estratégia. É um jogo de xadrez, não pode fazer o passo 3, senão o passo 2 e o passo 1. Eu acho que é importante mencionar esse ponto, especificamente para a nossa audiência brasileira, que pode estar perguntando, mas por que pegar um cartão americano e não um cartão bom aqui no Brasil? O cartão brasileiro, primeiro que vai ter, geralmente, a taxa sobre moedas estrangeiras, você vai fazer um pagamento no exterior, em dólar, alguma coisa assim, muitos deles têm taxas, e além disso tem o IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, sempre que você está fazendo em moeda estrangeira, não só tem a taxa do banco, quanto tem o imposto que o Brasil cobra em relação a isso. Os Estados Unidos não têm isso. Não tem o IOF, você pode só fazer as transações internacionais. Em relação ao Haiti, acho que é bom também clarificar um pouco para o pessoal assim, sobre o funcionamento dele. Se eu pego um Haiti, eu vou ter que pagar imposto nos Estados Unidos, eu virei residente fiscal lá, eu vou ter quais obrigações no país com esse número? Sim, exatamente. Como eu falava antes, não tem nenhuma obrigação fiscal, só por o fato de ter o ITIN, vai ter obrigação fiscal se você começar a pular, não, esses limites que a gente tem, por exemplo, 4 meses por ano nos Estados Unidos, se você passa 7 meses, 8 meses nos Estados Unidos, vai ter essa obrigação fiscal, mas não pelo ITIN, senão simplesmente pelo tempo que você passa lá. O ITIN em si não dá nenhum tipo de vinculação de impostos, nem nada com o TIO-SAM, né, aí na IRS nos Estados Unidos. Então, isso é bem tranquilo. E uma das coisas boas de não ter o passaporte americano ou não ter uma green card, uma E2 visa, todas as visas de residência permanente, porque essa sim desencadena essa parte de impostos, mas o ITIN não. E o bom é que o banco vai pedir o ITIN, vai pedir um passaporte, vai pedir outra forma de identificação e outros documentos, como, por exemplo, o Proof of Address, vai pedir um comprovante de residência lá. Normalmente é uma fatura, tem que ser um utility bill ao seu nome, aí tem, e a magia é uma das partes mais complicadas para uma pessoa estrangeira que não mora nos Estados Unidos pegar uma dessas faturas e que seja legal dentro do sistema. É bem complicado, uma das partes que a gente teve que quebrar mais a cabeça para achar a solução, porque normalmente se você já tem uma moradia lá, com um utility bill, vamos falar, tradicional, você normalmente vai ter que pagar impostos, mas tem um jeito que não. E é o que a gente ajuda, né? Mas isso precisamente é o bom. O ITIN, o único que você vai ter que fazer é abrir o ITIN, depois em 3 anos renovar ele, ok? Tem uma validez de 3 anos, mas depois é um processo de novo. É muito simples, pega o mesmo ITIN, demora 2 meses e depois é válido para 3 anos mais, mas não tem que declarar impostos, não tem que fazer nada, absolutamente. Claro que se você faz pelo seu canto, né? Você pega e não, eu quero fazer o ITIN sozinho, você vai ter que começar a procurar como funciona, preencher todos os documentos, os forms lá nos Estados Unidos, mas se você, por exemplo, escolhe um serviço como a gente faz, é um formulário, um typeform de 2 minutos e depois todo já o Registered Agent faz por você. Então é muito mais cômodo. Mas se alguém falar assim, eu quero fazer de graça, eu sozinho, sem pagar nada, boa sorte. Boa sorte, porque não é tão fácil não. É muito fácil no campo colocar a informação errada e ser denegado o ITIN. Eu mesmo fiz o ITIN contigo, né? Eu iniciei o processo quando eu estava no Paraguai, chegou quando eu estava no Brasil, não chegou a demorar 3 meses, foi acho que 2 meses e pouco. Sim. E aí agora eu estou indo mês que vem, em fevereiro, a gente ainda tem que pegar exatamente para ir abrir as minhas contas. Mas o ITIN é basicamente isso. É importante mencionar para o pessoal, né, que tem um outro número chamado SSN, o Social Security Number, e esse é para quem é residente nos Estados Unidos, para quem, né, mora lá, é cidadão, tudo mais, esse é o número do cidadão americano ou do residente nos Estados Unidos. O ITIN é o número que nós, não residentes nos Estados Unidos, que queremos fazer negócios, que queremos ter conta, que queremos criar um histórico de crédito, utilizamos. Acho que em relação ao ITIN não tem nenhuma outra grande pergunta. A gente falou da duração, falou do quanto tempo leva para ficar pronto. Em relação ao credit score, né, uma vez que tem um ITIN, qual que é o credit score mínimo que se tem e qual é o credit score máximo? Perfeito. Então, vamos falar de credit score e também vou colocar um pequeno inciso, né, um pequeno detalhe sobre os bancos.
Mas tá, credit score, primeiro tem de 300. 300 é o pior que você pode ter. 300, quando, por exemplo, você é um estudante nos Estados Unidos que começa a criar o seu credit score, quando tem um ITA novo. E o melhor é 850. Ok? Esse já é excelente. E 850 você consegue quando tem, pelo menos, de meia, aí, 8 anos de crédito nos Estados Unidos, mais de 15 a 20 contas de crédito totalizando, pode ser cartão de crédito, pode ser mortgage, pode ser loan, empréstimo, etc. Então, quando tem 15 ou 20 no total mix, mais de 8 anos, no late payments, então, no pagamentos atrasados, etc., etc., você pode chegar nos 850. Mas aí, o que é muito, cara, muito alentador, é muito bom, é que você em 6 meses, se faz as coisas bem feitas, e eu sei porque eu fiz esse processo, em 5 meses e meio eu cheguei a 720, em 6 meses eu cheguei a 729. Então, o pulo aí que você faz de 300 a 700 e alguma coisa, que estou falando esse número porque 720, 730 é o número que os bancos querem ver na sua aplicação quando eles dão os melhores cartões que eles têm. Estamos falando do Chase Sapphire Reserve, estamos falando de Amex Platinum, Amex Gold, todos esses cartões que todo mundo quer, Capital One, Venture X, esses que dão os melhores pontos, as melhores milhas, as melhores vantagens de tudo. O banco precisa ver esses bons hábitos construídos com o tempo. Então, é uma coisa que, mesmo depois, pode continuar 750, 800, 850, já chegar nesse ponto bom, vai demorar. Se faz as coisas bem e sabe a estratégia de como fazer, 6 meses. Uma pessoa normal, no sentido que não tem conhecimento disso, simplesmente vai fazendo os pagamentos aí de um Airbnb, de um jantar, de um almoço aqui, pode demorar até uns 12 meses construir um credit score de 720. Mas se quer fazer as coisas aceleradas e, por exemplo, tem gastos importantes na sua empresa já como empresário, cara, 4 ou 6 meses, se faz as coisas agressivo, né, aí sabendo o que tem que fazer e colocando muito pagamento, muito gasto nesses cartões, vai chegar muito antes. E esse é muito bom. E também tem alguns serviços aí que podem transferir seu histórico de crédito brasileiro para outros países, né, inclusive Estados Unidos, Reino Unido e tantos outros, né? Uhum. Muito bom esse ponto. Tem, por exemplo, a American Express, bem conhecida, essa empresa, para fazer o que chama de Global Transfer. A audiência pode pesquisar no Google Global Transfer American Express, vai aparecer lá, como, por exemplo, desde Canadá, só alguns países, não todos do mundo, mas vários países, conseguir Canadá, Espanha tem, Dubai, tudo que é Emirados Árabes Unidos tem, diferentes países que pode, UK também, Reino Unido tem, pode pegar essa Amex que você já tem, com seu histórico creditício, tudo nesse país, e levar para os Estados Unidos e ser muito mais provável que você seja aceito lá nos Estados Unidos e que já comece com um limite muito mais alto, porque você demonstra bons hábitos no seu país, original da residência antes dos Estados Unidos. E aí não perde você essa que já tem. Então pode ter uma Amex em Canadá, pode ter uma Amex depois nos Estados Unidos ao mesmo tempo, tanto na parte pessoal como na parte de business. Se você tinha também nos Emirados Árabes Unidos uma Amex Business, vai ter uma Amex Business também nos Estados Unidos e manter as duas. Então, isso é muito bom, porque, por exemplo, se tem por exemplo, que é viajar até Dubai, é muito bom viajar com Emirates, né, que é a aerolínea principal que viaja até Dubai. Então, pega e utiliza mais, por exemplo, a que é com dirhams, é a American Express nos Emirados, que você está planejando mais fazer voos esse ano entre Canadá, Panamá, Estados Unidos, México, toda essa área, talvez para precisar aerolíneas, que é mais vantajoso utilizar a American Express americana, pagando com dólares. O bom da American Express, que também é muito bom para múltiplas divisas. Então, já utiliza mais essa outra e já aí começa a fazer esse hacking de pontos adaptado para o seu estilo de vida. Ok? Então, já conhecendo qual vai ser as suas rotas. Então, múltiplas divisas, para quem não entendeu, é múltiplo de moedas. Múltiplas moedas. Isso. Mas, Perfeito. então, aí a dúvida. A gente tem o ITIN agora, queremos fazer a abertura de contas bancárias. Uhum. Quanto tempo de preparação a pessoa precisaria, assim, ok, quero fazer isso até o dia que, ok, vamos fazer as aberturas em pessoa, e de quais bancos a gente está falando também para fazer as aberturas? Perfeito. Aqui eu vou contar uma história triste, mas real, de várias pessoas que já começaram a trabalhar com nós, porque elas
pensavam, que, né, pelos vídeos de YouTube ou Google que eles pesquisaram, que tinham todos os documentos que precisavam para abrir as contas bancárias. E o ruim que aconteceu é que diferentes países já contrataram 3 pessoas como nós. Pegam um voo internacional, 6, 7, 8 horas de voo. O custo do voo, o hotel lá em Miami, tudo pronto. Chega no banco, primeiro banco declinado. Por quê? Porque não tem o documento. Depois trata de conseguir o documento, mas demora mais de uma semana, 2 semanas, e já a segunda cita tenta, né, conseguir abrir a conta, por exemplo, com Chase depois, de Bank of America, também denegado. Vai para Capital One, denegado. Tem que pegar as malas, voltar para o seu país, todo esse dinheiro gastado, e nenhuma conta, sabe? Nem cartão, nem conta, nem nada. Por quê? Porque não tem os documentos certos. Então, o banco denegou. Então, isso é mais frequente do que você pode imaginar e o motivo pelo qual as pessoas falam, cara, quero fazer com alguém que já sabe como funciona o sistema, tem os contatos, já não vou como estranho lá no banco, sino que realmente vou com um appointment, com uma cita, com uma pessoa que entende de clientes internacionais, que já entende a situação que a gente está vivendo e que é diferente de um Social Security Number, como você falava, Francisco, um cidadão estadunidense ou um residente. Então, daí é muito mais fácil e a abertura demora 1 hora para a parte pessoal, mais ou menos 30 minutos para a parte business, então 1h30, você vai para o banco, abre, depois vai para outro, abre, depois vai para outro, abre. Pode abrir 3 no mesmo dia sem problema, repete a mesma coisa, se quer abrir, por exemplo, 5 contas, 2 mais o dia 2, então entre 2 e 3 dias úteis, né, business days, você já consegue abrir todas as contas que precisa, todos os cartões, porque você já vai para o banqueiro, fala lá, olha, eu já sei, tenho muito claro que quero isso, isso, isso. Então, já a conversa é muito direta. Essa pessoa, como, obviamente, a equipe, liga para eles e fala, olha, hoje vai chegar lá o Francisco, hoje à tarde vai chegar o Danilo. Então, eles já esperam vocês, já sabem os produtos que você vai querer para o tipo de uso, que é mais internacional, etc. Então, daí fica muito fácil, muito smooth, muito simples o processo de A a Z. E é uma coisa boa, no sentido de que tem uma experiência tranquila. Vou falar que se você chega lá e começa a fazer perguntas, os banqueiros falam, tá, qual é o seu income? E você, não sei, é tanto. Depois, o que acontece? Cada banco tem um número, e essa é uma coisa que não encontra em nenhum site, nem Google, nem YouTube, nada. Essa é uma coisa que a gente faz, vou falar aqui a verdade, indo jantar ou indo comer um almoço com os banqueiros e perguntando para eles, olha, nos fale qual é a informação insider que vocês têm, que vai, por exemplo, o sistema depois vai pedir que você mostre um tax return. Se você fala que faz um ingresso maior a X quantidade, e cada banco tem um número diferente. Então, se você coloca $1.000 para baixo, vamos falar, um banco, a partir de X quantidade, vamos falar $100.000, esse banco não pede nenhum documento, mas $101.000 vai pedir. E se você não fornece esse documento, aí não abre a conta. Então, você tem que colocar que os seus ingressos anuais é $99.000. Aí, o sistema não pede nada e a conta é direta, é automática, a aprovação é direta. Esse, por exemplo, é um truque, que você tem que conhecer cada banco qual é o número trigger. A partir desse limite, salta alarme. Por embaixo, não. É a mesma coisa com o cartão. Também, outra coisa, quando falam quantos dias você passa nos Estados Unidos, para um banco, se você passa menos de X dias nos Estados Unidos, você é um cliente de risco, um perfil de risco alto, ok? Se você passa mais de X tempo nos Estados Unidos, é mais tranquilo. E é uma coisa que não precisa verificar o banco, mas você precisa falar o número correto para que também não comece lá a perguntar, tá, mas por que você passa tão pouco tempo nos Estados Unidos? Por que você quer abrir a conta aqui com nós? Por que não abre uma conta no Brasil? Por quê? E começa um monte de perguntas que você não sabe como responder, fica nervoso. O banqueiro vê isso e fala, não, melhor não vamos abrir a conta. Então, isso acontece também. Na parte de business também, tem que colocar o número certo tanto de ingressos que você tem, revenue, né, faturamento, e tem que falar também quanto tempo a empresa está aberta. Então, tem truques também de comprar empresas que já estavam criadas faz 3 anos, por exemplo, você compra essas empresas por um preço muito razoável e já, nos olhos do banco, você é um negócio estabelecido. E tem uma forma de trocar o proprietário dessa empresa que foi criada lá, que não era você, foi outra pessoa, que faz esse negócio e compra as empresas, deixa elas envelhecer, e depois, quando já é 2, 3, 4, 9 anos, chega um comprador, é como quem compra, vamos falar,
whisky, né? E deixa ele envelhecer e depois vende o whisky 10 vezes mais caro, ou vinho, mesma coisa, né? Então, tem esse mercado. Você chega no banco, quando tem essa empresa com a idade certa, que passa por acima do número que tem o banco, e cada banco é diferente, aí você consegue melhores produtos instantaneamente. Então, ter todas essas informações, né, falando com os banqueiros, invitando um jantar aqui, um jantar lá, um almoço, né, esse relacionamento, porque finalmente são pessoas. Francisco, Danilo, são pessoas lá, os banqueiros, então, é um relacionamento. E como qualquer pessoa, né, um amigo, que trata bem e depois a pessoa ajuda você também. E isso é o que a gente faz. Por exemplo, o meu parceiro, lá que está nos Estados Unidos, ele mora em Miami, ele tem família, é pai, então fica lá 12 meses no ano. Ele é cidadão americano e tem a possibilidade de cada semana se encontrar com 3, 4, 5 banqueiros, faz que os relacionamentos sejam mais fortes, consiga falar as coisas em pessoa quando o banqueiro não está lá sendo gravado pelo telefone, se, por exemplo, eu ligasse agora desde México. Então, faz que tudo isso seja realmente uma equipe, né? Porque, finalmente, os banqueiros, qual é o interesse do banqueiro aqui? Que ele ganhe dinheiro. Ele ganha dinheiro cada vez que abre contas, cada vez que abre cartões, cada vez que dá $50,000 para você e o seu business, ele toca grana. Então, todo mundo feliz, é win-win. Win para nós, porque consigo ajudar o cliente consegue o que ele quer, e o banqueiro se leva lá uma comissão boa. Então, é win-win para todos. O banqueiro muito No feliz, que a restaurante gente também, legal para né, eles. O restaurante. O restaurante ajuda pontos também. Agora, exatamente. Quando a gente paga os almoços, eu pago porque eu acumulo os pontos, né? Então, todo mundo feliz. Não, mas realmente é muito interessante todo esse mundo. Se você, por exemplo, o depósito, esse é outro ponto para as pessoas ter em mente. Quando você entra num banco, cada banco também tem um número de depósito. Por exemplo, tem um banco que é famoso, que é Chase, que é público, então vou falar aqui, $75,000, criou uma conta Sapphire no Chase. Se você volta mais de $150,000, você é private client. Então, essas duas contas têm tratamento preferencial. Significa que quando você depois quer aplicar para certos produtos, vai ter mais chances de ser aprovado. Inclusive, tem a possibilidade, quando é private client, de que um banqueiro negocie por você a aceitação, né? Se você, por exemplo, é denegado, liga para reconsideration line, é como uma chamada reconsideração de porque foi denegado, o banqueiro consegue fazer a negociação com o próprio banco, né, com os managers superiores, e falar, não, realmente precisamos que esse cliente tenha esse cartão. Pum, fecha a chamada, o cartão está aprovado. Então, tem todos esses truques, esses detalhes que você, quando tem o capital e o conhecimento, e consegue colocar o dinheiro no lugar certo, no momento de aplicar no produto que você quer, cara, a diferença entre 1% de aprovação e 99% de aprovação. Um bom resumo para isso é que, basicamente, economizar de verdade é pagar uma vez só. Né? Em vez de ficar batendo cabeça ali, tentando... Economizar de verdade é quando você paga uma vez só. Né? Em vez de fazer várias viagens lá, tentativa e erro, batendo cabeça contra a parede, paga um especialista, ele vai resolver seu problema de cara, você poupa tempo e tudo mais. E vai com menos estresse, consegue o que quer de cara. Sim, tem outras coisas que eu falaria exatamente, Daniel. Tem outros processos, né? Outros países que falam, cara, são processos que eu posso fazer eu sozinho. Sim, pegando um pouco de informação daqui, de lá, do YouTube, do Google. Mas, cara, esse é tão complexo. No sentido, tem tantos detalhes, tantas coisas que você erra num ponto. Sabe, das 8 perguntas que eles fazem, erra numa e fechou, sabe? Ou depois começa a ligar para reconsideration line porque foi denegado na primeira automática, né, pelo algoritmo do banco. Uma muito importante. E segunda, que é uma coisa que completamente muda. Por exemplo, Chase, nesse específico, 3 meses atrás, tinha um algoritmo que depois de um jantar, descobrimos que tem agora outro algoritmo e prioriza mais outro tipo de depósitos, outro tipo de data points que você tem que fazer check, né, para dar um aprovado. E 3 meses atrás era diferente, mas Chase mudou porque pensou que isso era mais bom para a empresa, né? Porque finalmente é um negócio. Então, aí uma coisa que é um vídeo de 3 meses atrás, eu tenho que refazer o vídeo e gravar de novo pelo YouTube, porque a informação já não é 100% atualizada. Então, isso é bem importante aí. E o bom dos bancos, quero aí adicionar essa parte, os bancos americanos são bancos offshore, são bancos de paraíso fiscal. É uma coisa que as pessoas muitas vezes não têm na mente, mas os Estados Unidos é um paraíso fiscal.
ele quer que os países compartilhem informação com ele, mas ele não compartilha informação com ninguém, com outros países. Sabe? Tem um sistema deles, o FATCA, mas todas essas coisas do CRS, de OECD, todas essas coisas, os Estados Unidos são muito, sabe, protege muito a informação deles, dos bancos deles, e não compartilham com outros países. Então, é um banco que, se você é do Brasil, antes, Francisco, você falava isso, me fez pensar, cara, se alguém quer abrir um cartão brasileiro, vai ter que abrir com um banco brasileiro. E se é uma pessoa que quer poupar impostos, optimizar a parte de tributação fiscal, é muito melhor ter um dinheiro num banco nos Estados Unidos, que vai compartilhar muito menos informação com o Brasil, que você ter um banco aqui no Brasil. Então, se é uma pessoa que já quer optimizar essa parte dos impostos, o que faz mais sentido é não ter vínculos aqui com o Brasil e mais com outros países de fora. E mais sabendo que os cartões dos Estados Unidos é 100 vezes melhores que o Brasil. Principalmente também porque a conversão de pontos através do Chase Portal, Amex Portal, Capital One, né, todas essas plataformas, é muito melhor para muitas mais aerolíneas. Aqui no Brasil, quando você, por exemplo, tem Itaú, um cartão de crédito, ou Bradesco, alguma coisa assim, vai poder intercambiar com o quê? Com Bol, com Gol, vai poder intercambiar com Gol, Latam, Latam, talvez, Azul, né? Mato, E acabou, e acabou, amigo. Então, aí os Estados Unidos dá para muito mais. Com certeza. E assim, essas dicas que você já mencionou são fantásticas, né? De quanto que você fala de renda, esse tipo de coisa, sensacional. Assim, isso não é algo que a pessoa descobriria tentando bater cabeça por si própria. Uma dúvida que acho que seria importante a gente esclarecer também é a questão assim, de quanto dinheiro botar nessa conta para abrir. Né? Você mencionou que tem níveis que você vai ser tratado melhor. Então acho que aqui seria Cada banco interessante. tem um nível. Qual que é o mínimo que a gente está falando para conseguir abrir a conta e qual que é o recomendado para começar com assim, uns cartões legais já, não pegar o mais básico do básico? Sim. Então, mínimo não tem. Legalmente, você pode chegar lá e botar $50 e abrir a conta. Então, muitas dessas contas que a gente abre, que é checking account, né? Esses bancos, tanto parte pessoal como parte de business, pode botar 50, pode botar $100, não tem problema. Mas, depois, se você tem um depósito lá menor de certa quantidade, cada mês você vai pagar taxas dessa conta. Vai ter, por exemplo, um custo de $35 por mês, porque você não tem depositado na quantidade suficiente para eliminar esse custo, né, de manter essa conta aberta. Então, aí onde começa já o primeiro fresco, o primeiro limite de falar, tá, se eu posso depositar $2.000, por exemplo, Chase, a business checking da Chase tem $2.000. Então, se você botar lá, já não vai a pagar $35. Se bota um pouquinho mais, já vai também poupar, cada vez que você recebe uma transferência, que custa $15, já não paga. Depois tem outro nível que você se manda, envia para fora, né, da sua conta Chase para outro banco, seja americano ou internacional, em dólares, também poupa esses outros $15 que você deveria pagar. Então, e assim com diferentes bancos. Tá? Essa é a primeira coisa. Ponto número 2, nesse caso, Bank of America, eu tenho esse cartão é muito bom, é o Travel Rewards, ok? Esse permite pagar com qualquer moeda, sem Foreign Transaction Fees. E é um cartão muito bom, muito legal para abrir com esse banco. Então, o bom disso é que, por exemplo, se você deposita certa quantidade durante X tempo, e essa de novo são essas informações mais menos disponíveis publicamente, mas você consegue entrar no nível de Preferred Rewards. É um tipo de cliente que, falando assim, em Bank of America, que permite que você ganhe mais pontos cada vez que você utiliza esse cartão. Então, se você ganharia 1,5 pontos cada vez que utiliza, pode chegar a 1,75, pode chegar a 2 pontos, porque você deposita uma quantidade X e você passa a ser um cliente mais premium. Então, faz que depois você consiga muitos mais pontos mais rápido para depois voos, hotéis, todas essas coisas, ou mesmo seja cashback, ok? Então, cada conta, vou falar pessoal e business, tem esses diferentes pontos, mas para responder a sua pergunta, número 1, não tem mínimo, pode botar $50 e abrir a conta. Número 2, recomendado, bote pelo menos $1.000 em cada conta que você vai abrir, seja pessoal, seja business. Se você chega a 2.000, perfeito. Se você chega a 75.000 por conta, perfeito. Se você chega a 150.000 por conta, ainda melhor. Claro, não tem limite. Aí a gente, por exemplo, trabalha muito com empresários já, que faturam bastante. E aí
Temos vários clientes já esse mês, agora em dezembro, eles fizeram um depósito de $200 mil. Então, chegam lá e já no primeiro dia eles viram private client na Chase e acabou. Aí pegam os cartões bons, né? Não, fantástico. É bom saber também essa questão de taxas, né? Você mencionou, se tem mais do que tanto valor, você não paga o receber, nem paga o enviar. Então, também podem ser bancos interessantes para a questão transacional mesmo, de enviar dólar, receber dólar. Não é só aqueles bancos que você... vai ser um banco de botar grana e esquecer, porque sempre que eu quiser fazer alguma transação é 2%, é $40, algo assim. Os bancos americanos, você tem essa competitividade, digamos, se você mantém uma grana lá. Sim, e o bom também, exatamente, isso é bom, Francisco. E outra coisa, que entre bancos americanos é muito fácil mover a grana, muito fácil. De fato, você tem um sistema como interno que conecta os diferentes bancos, e eu, por exemplo, no meu aplicativo de Chase, eu tenho vinculado ao meu banco de Bank of America. Então, com um clique, eu consigo já enviar dinheiro entre essas contas como se quase fosse do mesmo sistema bancário. Eu não tenho que botar lá o meu número e tudo, porque eu tenho, por exemplo, tenho um serviço que se chama Plaid, se escreve P-L-A-I-D, mas aí não se pronuncia Plaid. Então, Plaid é um sistema que reconhece os bancos entre si. A informação não passa do banco para outro, é proibido por lei nos Estados Unidos que um banco fale sobre o dinheiro ou as informações para outro banco. Então, se Bank of America ligasse para ti e falasse, olha, quero saber o que o Francisco tem aqui na conta, se ele paga os cartões de crédito a tempo, tudo isso, não pode falar. Então, por isso que tem um sistema que se chama Credit Score, que é o banco reporta para o que se chama um bureau. Lá nos Estados Unidos tem 3 principais: Equifax, Experian e TransUnion. Então, esses bureaus o que fazem é depois agregam a informação, adicionam, fazem uma meia e fazem essa informação pública em forma de um número. Okay? Esse número depois, sim, os bancos conseguem ver os hábitos que você tem com outros bancos, com outros cartões, porque por lei eles não podem ligar e falar, olha, o Danilo aqui, o que está fazendo com vocês? Tá? Então, tem que achar outra fórmula. Saquei. Não, legal. Isso é bom saber, porque assim, Caribe é uma região interessante do mundo, com certeza, mas, assim, minha experiência com bancos no Caribe, tem muitos bancos ali que, são legais para proteger o seu patrimônio, são jurisdições boas, mas, quer enviar uma transação internacional, $100, $50. Uhum. Acaba se tornando inviável, basicamente, para fazer qualquer tipo de negócio que tenha um ticket menor. Se a pessoa está fazendo, um serviço, $10 mil de cada invoice, né, beleza, pode fazer uma taxa assim. Mas, pô, o cara tá querendo fazer dropshipping, ou vender e-books, ou, sabe, qualquer coisa que tenha um custo por item baixo, fica completamente inviável. Então, é bom que os Estados Unidos acaba servindo tanto para esse mais baixo quanto mais alto. Uhum. Sim, de fato também, para custos mais baixos, Francisco, você tem uma coisa que é o Pix americano. Cara, o Zelle é o Pix. Zelle. É a mesma coisa. Zelle. Z-E-L-L-E. Zelle é a mesma coisa. É um Pix. Mesma coisa. Então, funciona muito bem para transações mais baixas. E mesma coisa com o Pix. Tem um limite, mas depois você liga para o banco e pode falar, olha, eu quero que aumente o limite. Mas é uma transferência instantânea. É parecido, por exemplo, ao Bizum, que a gente tem na Espanha. Então, é todo o mesmo sistema. É muito cômodo, porque você pode ir para um restaurante, pode ir para qualquer fornecedor de serviços, paga com Zelle e é imediato. Uhum. Uhum. Não, e eu quero inclusive mencionar que o Zelle não é só usado nos Estados Unidos, tá? É usado nos países que tem essa, digamos, conexão forte com os bancos nos Estados Unidos. Por exemplo, aqui na Venezuela. Literalmente, tu vai para qualquer negócio, eles aceitam Zelle. Zelle é só para quem tem conta nos Estados Unidos, mas os venezuelanos estão tão bancarizados em dólar que você vai num mercado na esquina e eles aceitam Zelle. Uhum. Você consegue pagar tudo com o Zelle aqui. Panamá, eu lembro que também tinha uma boa conexão com o Zelle. Então, assim, vai ser algo útil para quem é nômade também, para quem está fazendo negócios internacionais, não só nos Estados Unidos, mas também na esfera de influência do dólar. E quase todos os bancos dos Estados Unidos, quando abre conta, abre um Zelle. Então, já é uma coisa que você ganha essa vantagem assim. Uhum. E quando a pessoa vai para a visita dela, ela consegue abrir na mesma visita conta para empresa e conta pessoal? Já dá para fazer os dois tudo de uma vez só, né? Sim, correto.
Mas, pelo que você mencionou dos cartões e tudo mais, me parece que os três assim mais interessantes, mais demandados seriam Chase, Bank of America e American Express. É, Tô correto? Tem algum outro que tá faltando também para incluir na lista? é muito interessante o Capital One. O Venture X é um cartão que te dá 2 pontos por qualquer tipo de compra. Qualquer. Então, quando você não conseguir utilizar American Express, Chase, para atingir esses 3 ou 4 ou até 5 pontos por dólar em categorias específicas, e cada cartão, por exemplo, é diferente. Os benefícios que você vai ter com American Express, Gold, Business e uma pessoal é diferente. A Business vai servir para os anúncios, a pessoal para jantares. Mas não intercambia porque você vai conseguir 1 ponto por dólar. Mas utiliza bem e vai dar 4 cada uma. Então, daí é importante. A Chase dá também muitas coisas interessantes para viagens. E Venture X, de Capital One, é um cartão quando você não é nenhuma dessas categorias e fala, tá, melhor que ganhar um ponto por dólar ou ganhar 2. Porque 2 em qualquer coisa que você gasta. Depois, Capital One também tem boas transfers bem interessantes, diferentes aerolíneas parceiras aí. Então, dá para várias aerolíneas. Uma dessas que é Chase, Amex, Citi e Capital One são os quatro principais bancos que vai dar o melhor rendimento depois para comprar voos. Porque senão, outra coisa que também é muito importante, que eu aprendi um pouquinho da hard way, né, batendo na cabeça, como você fala, tendo a cabeça contra a parede, foi acumular muitos pontos de um banco que depois não é bom para viagens. Depois tem que fazer uma das coisas que é do pior, que você tem que converter esses pontos em cashback, para pelo menos não perder eles, né? Então, cashback é uma coisa que não é tão lucrativa como realmente convertir para hotéis ou voos, mas por eu acumular no banco incorreto, com o cartão incorreto, quando era mais principiante, né? Depois já entrei em mentorias e já poupei toda essa curva de aprendizagem. Mas, cara, muitos pontos que eu pensei, tantos milhas de dólares, dezenas de milhas de dólares que eu poderia ter botado no outro cartão e que eu poderia ter ganhado facilmente 2 voos business class por $10,000, né, de equivalente em dinheiro. Então, são coisas que eu falo, poxa, se eu tivesse esse pedacinho de informação, tivesse mudado o jogo completamente. Precisamente, é história um pouco, como fala em português, embarrassing. Vergonhosa. Vergonhosa, né? O que aconteceu na Espanha, cara, eu tive um American Express. A primeira vez que conto essa história em português. Mas eu vou contar aqui para vocês. Lá vem, revelação, bom, mas é triste, sabe? Uma história triste, porque eu tive um American Express. Teve um amigo, sabe? Vou falar um desses amigos que quase um mentor para você, que ele já estava muito avançado nesse jogo, viajava há muito tempo e tudo. E eu tinha, acho que 19 anos, uma coisa assim, faz bastante tempo, 20 anos. E, cara, falou, você tem que pegar um American Express, começa a gastar e depois gasta os pontos e tudo. Você acredita que, primeiro erro, fiz 2 erros com essa história da American Express, que também serve para qualquer pessoa que queira um American Express nos Estados Unidos. Número 1, abri o American Express porque eu comprei uma mentoria que era 12.000 euros, tá, nesse momento, e quis botar, falei, tá, vou abrir American Express, e o dia seguinte, vou passar ela pela Stripe ou pelo PayPal, não sei o que paguei lá, essa mentoria. Então, o que aconteceu? Que a American Express, no momento que eu passei, abrindo uma conta de zero, 12.000 euros lá, denegou, bloqueou a transação, me passei uma semana, cara, verificando, mandando lá documentos de residência, de impostos, não sei que coisas, porque a American Express pensava que era fraude. Realmente que eu não pagaria esse dinheiro de volta, uma coisa, porque realmente tem que aquecer, não? Esse relacionamento, como qualquer coisa, não chega para a mulher e fala, tá, vamos casar, né? Ou não fala para um cliente e fala, tá, deposite $200.000 na minha conta para fazer isso, né? Tem que ter esse relacionamento. E o banco é a mesma coisa, não pode chegar e botar essa quantidade se não tem nenhum, por exemplo, Global Transfer que a gente falou de outro país que leva para lá. Uma conta de zero é um perigo, é um red flag, né? Uma bandeira vermelha para o banco. Então, denegou o cartão. Depois, consegui desbloquear. O que aconteceu? Comecei a gastar, acumulei 80.000 pontos. 80.000 nesse American Express na Espanha. E o que aconteceu? Que só aprendi uma parte do jogo, que é ganhar pontos. Mas não aprendi a segunda, que é trocar eles por benefícios. Você acredita que como não tinha ideia de como fazer isso,
e teve essa mala experiência do cartão e tudo, o começo, tudo. Fechei o cartão, fechei a American Express e perdi esses 80 mil pontos, e não sei Os pontos dentro. teu, tá? Porra. Então, perdi todo porque eu pensei, é muito complicado, isso não é para mim, sabe? Todas essas crenças também, da minha família, cara que falavam para mim, o crédito não é bom, você está certo fazendo isso, sabe? Porque associa esse crédito como uma coisa de, sabe? Quando começa a pagar juros e muitas coisas com dinheiro que você não tem, mas realmente aqui o que estamos falando para a gente é utilizar o crédito como se fosse débito, só gaste o dinheiro que você tem, e não comecei a ter pagos pagamentos atrasados, todas essas coisas que começam a girar os seus juros, né? Então, tinha tantas crenças negativas na minha cabeça e não sabia como jogar, todo esse jogo dos pontos e tudo. E achava tão complicado porque ninguém ensinou para mim, simplesmente se inventou, falou, abre o American Express e acabou. Cara, fechei, perdi todos os pontos e agora, por exemplo, não consegui fazer o Global Transfer porque já não tinha o cartão de American Express, mas poderia ter utilizado um cartão de 8 anos de histórico, sabe? Ou 9 anos de histórico desse American Express para fazer o transfer nos Estados Unidos e começar com um limite de $50 mil já. E não posso fazer nada disso porque aconteceu isso antes. Então, é o que eu falo. É importante ter todas as peças do jogo, porque se você tem uma ou outra, mas falha a outra parte, cara, sabe, as cartas caem, o castelo de cartas cai. Não, com certeza. Que decepcionante. Eu sei, eu sei. Eu sei, cara. Foda. Deixa eu ver, em relação à questão de contas, acho que essa é uma dúvida que parte do pessoal vai ter. Estados Unidos não é muito conhecido por ser crypto-friendly, né? Se vem uma transação numa conta dessas de uma corretora de cripto, de uma Kraken Estados Unidos, de uma Binance Estados Unidos, de uma Coinbase, eles fecham sua conta? É melhor evitar? Ou pode fazer? Tem um deles que é mais tranquilo. E aí é outro, sim, é o motivo de diversificar. Por exemplo, a solução que, como a audiência deve saber, já talvez, é o Panama Bank, que a SEC ajuda vocês a abrir. Cara, muito bom, muito bom. Eu tenho conta nesse Panama Bank também, que é crypto-friendly. Não jogue com os Estados Unidos, não tentem fazer isso, porque é melhor ter um relacionamento, vamos falar, limpo, sabendo que eles não são muito abertos a isso, da cripto, porque, poxa, se você começar a criar um histórico, tem cartões de Chase, tudo, já pensa, cara, em 2 meses vou ter a minha Chase Sapphire Reserve, vou começar a viajar, assim, bem foda tudo, sabe, e faz uma burrice dessas, sabe, e fecha a conta de banco e perde tudo por uma transação desde Kraken, desde Binance, não sai a conta. Sai mais a conta pagar, abrir uma conta offshore crypto-friendly no Panamá, ou noutra jurisdição, por exemplo, Dubai, tem algumas contas que são mais crypto-friendly, por exemplo, a gente ajuda a abrir, e aí é muito mais tranquilo, mas não jogue, não corra riscos desnecessários, tenha muito claro para que são esses bancos, o objetivo final é ter bons cartões de crédito, fazer esse leverage desses cartões, né, esse apalancamento, e jogar com as regras deles. Porque, cara, eu já tive 2 contas fechadas de business nos Estados Unidos, precisamente por começar a fazer testes desses. Que já falei, que é bom que eu fiz o teste e não foi um cliente, e depois eu posso chegar para o cliente. Quando temos um curso, né, temos uma mentoria que fala precisamente tudo isso, já falou, erros que já fiz, que você não tem que fazer porque hoje eu já fiz a cagada. Isso é importante. Não brinque. Porque o banco fecha, e tem o direito de fechar, e vai chegar um dia, abre o e-mail e fala, Bank of America fechou sua conta, tem 20 dias para tirar o dinheiro, ou nem isso, a conta foi fechada, vamos enviar um cheque na sua mail address, o seu endereço, e aí você tem que não usar esse cheque, intercambiar por dinheiro. E essa é outra coisa, esse cheque vai chegar, e se você não está nos Estados Unidos, não tem forma de como pegar esse dinheiro. Então, imagine que você tenha $100 mil nessa conta. Bank of America fecha a sua conta porque você começou a fazer alguma coisa suspeitosa. E eles enviam um cheque por $100 mil no endereço esse, você vai ter que viajar de novo para Miami ou para o lugar que, onde caralho que seja esse endereço, pegar o cheque em mãos e você pessoalmente ir no banco para recuperar esses $100 mil. Esse é um dinheiro que você precisava para pagar coisas, esqueça. Vai ter que ir lá pessoalmente. E o cheque, pô, te deu dinheiro. Então, vai ser muita complicação innecessária. Muita mesmo.
E a gente já teve esse mesmo problema, tá? Com a Novel, no caso dos Estados Unidos. Não teve nada a ver com crypto friendly, teve a ver com questão de, você não tem operações nos Estados Unidos, fecharam a nossa conta. A gente falou que tinha, na verdade, operações nos Estados Unidos, mas eles, não, já tá fechado. E aí mandaram um cheque. Esse cheque não chegou até hoje. Tem que receber esses cheques que eles enviam é horrível, horrível, horrível. Então, assim, tomem bastante cuidado. Receber, então, transferências de uma conta bancária que seja crypto-friendly, por exemplo, não seria um problema. Mas se você recebe de uma exchange diretamente, aí acende o alerta vermelho. Exatamente. Desde Panamá até Estados Unidos, sem problema. Os Estados Unidos também tem aquela lista de sanções, né? Então tem alguns países que não pode enviar, que tem algo assim, mas assim, nenhum dos países que geralmente a gente está lidando está nessas listas, né? Tipo, não. Brasil, Europa, não tem nenhum. Vou te dar um... Quando a Coreia do Norte provavelmente seria um problema, né? Então acho que não é uma boa ideia abrir lá. Essa é a pergunta que me fiz, Danilo, exatamente, e perguntei para a nossa equipe lá, que faz o ITAN e tudo. O único país que não pode abrir ITAN nos Estados Unidos, mesmo você seja de Afeganistão, pode ter ITAN, mesmo você seja de Síria, de Cuba, que é outro país que pergunta, né, os Estados Unidos, você viajou para Cuba nos últimos 5 anos? Qualquer lugar, cara, Coreia do Norte também pode ter ITAN, Danilo, só tem um país que não consegue. E é Palestina. Rússia. E perguntei, por quê? Não, cara, Rússia também, Palestina. Fala, por quê? Porque Estados Unidos não reconhece Palestina como país. Mas você é de Kosovo, você é de Afeganistão, você é de, sabe, da puta que pariu lá, um país pequeno, você é do Vaticano, talvez vá lá abrir Bank of America o Papa, sabe? Aí, San Marino, Liechtenstein, o que seja, você pode ter ITAN. E pode abrir conta de banco nos Estados Unidos. Aí já talvez seja um banco, não sei, Chase, que tem alguma coisa interna, que já é essa informação mais privada, mais privativa, uma coisa que não vai falar publicamente, mas que fala, tá, Chase não quer fazer negócio com tal. Mas você tem direito a ter um ITAN, ter essa identificação nos Estados Unidos de qualquer país, menos Palestina. Não, beleza. Que mais? Deixa eu ver. A questão... Crédito, acho que é um ponto que faltou a gente abordar também. A gente mencionou o uso de cartões de crédito, mas uma outra coisa que é muito interessante para os empresários, para os homens de negócio, é a questão de empréstimos. Você tinha mencionado que também é algo que é bem vantajoso pegar empréstimos no mercado americano. Como funciona isso? E se puder dar um pouco mais de assim, o que é possível, que a gente também não falou no início. Cara, incrível. Já fico assim, porque adoro essa parte. Cara, tem empréstimos pessoais e tem empréstimos de negócio. O mais lucrativo vai ser de negócio. O banco sempre vai dar muito mais dinheiro para uma LLC que para a pessoa física. Mas tem como apalancar os dois, né? Fazer esse leverage. Então, o crédito, quando eles fazem um empréstimo, vai sempre depender do credit score que você tem a nível pessoal. E, para todo mundo que está escutando, faz sentido. É common sense, ok? Sentido comum. Por quê? Porque para que vai dar dinheiro para uma empresa que está dirigida, liderada por um cara que tem um credit score de 500? Não faz sentido. Então, tenha 4 empresas, 5 empresas, 6 empresas. Cada vez que você peça esse empréstimo na parte de business, eu vou falar, um empréstimo que vai gerar juros. Não. E essa parte interessante dos Estados Unidos. Você pode conseguir 12 meses sem juros. Se hoje o banco dá $100,000 para você, você não tem que repagar nada, zero, até daqui a 12 meses. Você faz o que você queira com esse dinheiro. Todo o lucro que você conseguir girar, dando tantas voltas, né, ciclando tantas vezes esse dinheiro como queira, e na mesma data, em 12 meses, tem que voltar esse dinheiro íntegro. Se aí você não volta, essa parte que você não volta começa a pagar juros de 24% até 29% cada mês. E tem alguns bancos que é um juro diário. Então, o interesse composto negativo é ainda muito mais forte. Então, aí tem, por exemplo, um 0,8% diário disso, que depois mensalmente é um 30 e alguma coisa. Louco. Mas é um dos jogos que o banco faz. Eles dão o dinheiro e jogam com que vai ter uma porcentagem de pessoas que quando chega o ano não calculou bem ou tomou um risco alto demais, daí não volta o dinheiro e o banco começa a ganhar dinheiro.
E outra coisa é que também o banco, cada vez que dá um cartão para você, cada vez que você utiliza um desses cartões que estou mostrando aqui, o banco, obviamente, com a TPV, né, com Visa, Mastercard, cada transação ele ganha um 2, 3%. Então, quantos mais cartões dá, melhor. Estou falando tanto nível pessoal como nível business, porque você pode ter cartão de crédito business também. E outra coisa interessante, fora do dinheiro que você pode pegar e que não tem que voltar de volta ter 2 meses ao 0%, é que você tem sign-up bonuses, tem essa bonificação de abertura de cartão de crédito também de business. Então, é muito interessante porque você pode abrir por cada LLC, por exemplo, com Chase, 2 cartões. Você tem 4 LLCs, 2 cartões por LLC, e se você pegou uma boa bonificação, o bônus de bem-vinda, você pode pegar 100.000 pontos de Chase, que são um dos mais valiosos. Chase e Amex, para todo mundo que está ouvindo, são os pontos mais valiosos quando é essa troca, né? Por depois aerolíneas e tudo, porque é o que dá o multiplicador mais alto. A gente já fez os cálculos e tudo, e é o que dá o multiplicador mais elevado. Então, se você tem 100.000 pontos de Chase e tem talvez 150.000 de Bank of America, ou 100.000 de Chase vai ser muito mais vantajoso para você. Então, quando você abre esses cartões com Chase, tem 100.000 pontos, com cada cartão 200.000 pontos por 4 LLCs, 800.000 pontos só por abrir uns cartões com eles, independentemente do limite que você seja aprovado. Então, cara, com 800.000 pontos, lembrando essa parte inicial do podcast, cara, você pode fazer 10 business class trip intercontinental se acha boas ofertas. Então, pode estar fazendo 5 vezes ida e volta cruzando o Atlântico nesse ano, ou tem algumas vezes que os pontos duram até 2 anos sem expirar. Então, pode utilizar 2 anos de 10 viagens desses late flatbed, estamos falando de camas, literalmente no ar. Inclusive, se paga um pouquinho mais de pontos, vamos falar 130.000, 140.000 pontos por viagem, pode ter, tomar banho, né, fazer uma ducha a 10.000 metros de altura. Então, aí, só com essa parte de business credit, fora todas as vantagens que a gente já falou da parte pessoal. E eu falo sempre, é melhor ter um dinheiro disponível, saber que você tem uma linha de crédito, tem $200.000 disponíveis lá e que não precisa, e depois, sabe, se não utilizou, não tem que repagar nada, mas se você precisa em algum momento, ter eles disponíveis assim. Eu faço um clique, esse dinheiro baixa na minha conta, e esse dinheiro depois posso mover para onde eu quero. Então, está muito interessante, porque tem 2 usos. Um é esse que eu falo, posso pegar o dinheiro, fazer cash out, isso é uma coisa que os bancos não querem saber. Então, vamos falar baixo, porque isso é uma parte segreda desse podcast, ok? Mas o banco americano nunca da vida fale para um banco americano que você vai utilizar o dinheiro fora dos Estados Unidos. Nunca. Porque vai ser denegado o crédito, ok? Mas, porque se você fala, sim, eu quero esse crédito, para que? Você fala, sim, quero comprar uma casa em Chipre, quero comprar uma casa na Grécia, quero enviar esse dinheiro para comprar stock market no Uzbequistão, o banco vai falar, não vou te dar crédito nenhum. Ok? Então, sempre você fala que vai ser para o seu negócio, para o seu LLC, e depois tem bancos que tem método A, método B, método C, aí já é muito mais complicado para alguns bancos, mas conseguir fazer um cash out desse dinheiro, e realmente mover esse dinheiro, realmente comprar um passaporte, comprar uma residência, comprar uma Golden Visa em outro país, com o dinheiro do crédito que o banco estadunidense deu para você, sem levantar uma alarme no banco americano. Essa é a Fórmula 1, que é a melhor. A Fórmula número 2, Fórmula B, é que o banco só permite utilizar esse dinheiro em crédito com o cartão. Então, você depois tem que pagar, por exemplo, coisas que seja Stripe, coisas que aceitem esse cartão, e aí tem esse limite de 50.000 só utilizando o cartão, mas não vai nunca convertir em dinheiro, em coisa que possa fazer uma transferência. Então, aí esse jogo que é apaixonante, são meses de entrar nesse jogo e ver que bancos, com que cartões conseguir fazer esse cash out, e não já outro mundo. Mas é apaixonante e 2 pode dar muitos pontos de bem-vinda. Por isso que é muito bom. Não, sensacional. E também tem alguns sistemas, ainda tem uns sistemas assim também que você, no primeiro ano, tem um bônus maior, né? Eu sei que no Amex tem uma coisa assim parecida, que dependendo, se você gastar tanto assim num ano com o Amex no primeiro ano, você ganha uma bonificação de, sei lá, 100.000 pontos. Isso além do sign-up bônus, tem um bônus de uso também no início. Né? Sim, de fato, normalmente, todos esses sign-up bônus que estou falando tem um custo. No sentido que gastar, por exemplo, $6.000 nos primeiros 3 meses. Por isso também que é bom você saber quantos gastos você tem mensalmente, para saber que vai chegar nesse limite.
Então, se, por exemplo, você vai abrir 3 cartões, mas não vai chegar no limite do bônus de cada um dos cartões, melhor que você abra 2 ou 1, chega no limite, pega os pontos, depois abre outro, chega no limite, pega os pontos e assim com todos. Porque o pior que pode fazer é abrir 4 de vez, não chegar no limite de nenhum e ficar com nada. E também eu sei que tem uma coisa no cálculo do histórico de crédito que depende assim do crédito disponível que você tem. Então, se você tem 5 cartões com, sei lá, 5 mil em cada, e você gastou, tipo, 10 mil, você tem, tipo, tanto de crédito a mais disponível, então isso passa uma imagem muito maior para o banco do que você sendo, não preciso dos cartões todos, vou pegar só 3 aqui, que é mais que suficiente para esse crédito. É muito positivo pelo credit score, que tem o pessoal e depois tem o do business. Exatamente, Danilo. Se você utiliza menos do 10% do limite total que o banco dá entre todos os bancos, o seu credit score vai subir. Porque fala, poxa, temos para esse cara $50,000 e só utilizo 5. Então, esse cara tem grana. Vai bem de dinheiro. Comparado com outra pessoa que pega o crédito realmente porque não tem grana e fala, poxa, eu tenho que max out o meu cartão e lhe dá $10,000 e já o primeiro mês está com 9.500. Então o banco fala, não vamos dar mais. Porque se damos mais, depois essa pessoa vai pagar de volta ou não. Porque realmente esse é o risco que o banco corre. Claro que é lucrativo para eles, né? Por isso está nesse negócio, mas o risco é que você não pague e muitas vezes, depende do valor, o banco tem que vender essa deuda para outra empresa que compra a deuda mais barata, o banco perde dinheiro lá, mas muitas vezes denunciar você por $10,000 que não pagou vai ser mais caro pelo banco que simplesmente vender a deuda por $7,000 e depois outra empresa se vai entrar e vai litigar com você, porque você paga os $10,000 para outra empresa. Então aí tem várias camadas de empresas que compram, né, a deuda dos bancos e tudo. Por isso que o banco sempre vai querer minimizar os riscos que corre, porque cada vez que acontece uma dessas coisas, o banco perde muito dinheiro. Deudas, não dívidas. Acho que a única dúvida remanescente era, acho que também não entra tanto na sua expertise, Miquel, mas seria, assim, comparando com essas opções de bancos americanos registrados no Brasil, né? Cada vez mais a gente vê no Brasil essas opções de conta internacional do... Sabe, tem várias opções, não estou falando nenhuma em específico, mas sabe, Inter, Nubank, Nomad, tem um monte dessas que são bancos registrados no Brasil que te dão acesso a uma conta bancária nos Estados Unidos, né? Que eles têm um registro junto ao Banco Central Brasileiro, mas você tem uma conta lá em dólar, que você pode fazer transações locais, né? ACH, Wire, tudo mais. Mas a maioria desses, para começar, não vai te dar um cartão desse nível, nem o crédito nesse nível. A gente está falando de cartões de débito internacionais, não de cartões de crédito. Então, todo esse tema que a gente fez de cartão já não se aplica, né? E também a gente tem a questão da sua proteção patrimonial, da sua privacidade, né? Se você está com uma conta no Bank of America, num Chase, que é uma instituição americana somente, você tem um nível de proteção bem diferente de uma entidade que está registrada junto ao Banco Central Brasileiro, né? Que, bem ou mal, vai compartilhar informação com o Brasil, e se o Alexandre de Moraes mandar uma solicitação, eles vão ser obrigados a acatar. Né? Então, nem sei se assim, tem algum comentário em relação a essas opções de conta. Não sei se você chegou a conhecer elas enquanto estava aqui no Brasil também. Não, desconheço isso, por isso que não gosto de falar das coisas que não fiz pessoalmente, porque aí todo mundo pode falar de coisas que não tem ideia na história própria, então prefiro não falar e simplesmente, não, se vocês conhecem, falar vocês, mas se não, cara, eu gosto de falar das coisas que eu fiz, né? Quando, por exemplo, eu falo desses cartões que eu fiz, o crédito que eu fiz, o credit score que eu fiz, porque tenho a prova de que eu fiz esse caminho e sei do que estou falando, porque passei por lá, né? Liguei para os bancos, passei já mais de, não sei, 100 horas, pelo menos, ligando para bancos, para bureaus, para tudo, porque, cara, o ITIN, vou voltar um pouco para o ITIN, mas, cara, é muito mais complicado que o social. E esse é outro ponto. As pessoas que vão estar escutando isso vão pensar, tá, então qualquer pessoa, vou pesquisar pelo YouTube, né? Vídeos que falam de cartões americanos, tudo. Não vai funcionar para você. E vou falar por quê. Porque é muito, muito, muito diferente o social que o ITIN. Quando os cidadãos americanos falam de social e falam de truques, falam de hacks, de estratégias que você pode seguir, é para outros cidadãos ou residentes permanentes nos Estados Unidos com social. Muitos produtos que são oferecidos para social não são oferecidos para ITIN.
métodos que você tem para abrir contas, que é um clique de um aplicativo para social, você tem que ligar ou tem que enviar um correio postal, uma carta, para abrir uma conta com a ITIM. Porque os aplicativos não estão desenhados para ITIM. Quando você bota o seu ITIM e fala, tá, peguei do YouTube um cara que fala, se abre isso, que é um construtor de crédito, um credit builder, por exemplo, o Self, por exemplo, o Credit Karma, por exemplo, todos esses, cara, nenhum desses que falei serve para ITIM, só para social. E só chegando lá, fazendo todo o cadastro e enviando a aplicação e depois, pum, erro. Por quê? Porque não é um social security number válido. Exatamente. Então, são coisas que vai gastar muito tempo se segue o conselho de outras pessoas que são muito boas nesse espaço, né? Esses gurus, esses mestres, esses mentores de funding and credit cards nos Estados Unidos, mas tem que diferenciar dois. Para cidadãos dos Estados Unidos e para non-US citizens. Então, aí vai ser o diferencial. E uma das coisas que me motiva mais é fazer vídeos no YouTube, compartilhar todas as expertise no Twitter, depois fazendo parcerias também com os clientes da sede, as pessoas que escutam esse podcast, porque realmente eu passei por todo esse trial and error, né, essa prova, bater a cabeça, tentar ver que coisas não funcionam. Mas o meu parceiro nos Estados Unidos, que mora em Miami 12 meses e que também pergunta todas essas coisas nos banqueiros em pessoa. Então, essa combinação de ele lá na base e eu viajando e testando tudo isso no meu perfil, que dá essa combinação, cara, muito boa e que conseguimos resultados tão bons para os clientes. E que não acredite, tudo bem. Que teste. Eu falo isso com tanta certeza, que teste, porque eu sei quanto tempo eu perdi fazendo isso na primeira vez, né? Trilhando o caminho, né? Abrindo o caminho, porque realmente isso é complexo, é complexo. Não, muito bom. Acho que essa foi uma ótima mensagem também para encerrar o podcast. Não sei se Danilo ou Miquel, vocês têm um último comentário, mas de forma geral, assim, cara, informações importantíssimas compartilhadas nessa gravação. Também vale mencionar que você não precisa ir tão longe para os Estados Unidos para você conseguir bancos melhores que os do Brasil. Os bancos brasileiros não são bons. Não é nem questão assim de privacidade nem mais. Sabe, não são bons. Você não, além de não ter segurança, você tem, sabe, não tem taxas muito boas, você não tem muito acesso, muita flexibilidade, sabe? Qualquer opção basicamente fora da América Latina que você conseguir vai ser um adianto muito grande para você. América Latina não, digo América do Sul, né? Porque assim, Panamá tem bancos maravilhosos, Costa Rica tem bancos América do Sul, pô, o Uruguai tem opções bancárias também bem sólidas, então... Verdade, Uruguai, sim. Mas fantástico. A gente vai deixar, então, aqui na descrição desse podcast o link para o serviço de solicitação de ITIN americano e de abertura de contas bancárias nos Estados Unidos. Então, solicita o ITIN primeiro, aí depois de 2 meses e meio, 3 meses, solicita as contas bancárias, faz sua viagem para Miami, igual eu vou fazer daqui a pouquinho, e aí a gente prossegue com a abertura de contas, créditos e cartões para você e para sua empresa americana. Excelente. Obrigado, Danilo. Obrigado, Francisco. Prazer sempre estar aqui de volta. Foi um prazer ter você aqui com a gente de novo e até a próxima.